Vou passar a palavra agora ao segundo palestrante, o nosso Edinho Silva, velho amigo desta casa, tão jovem que ele é, tanto serviço prestado ao nosso estado, ao nosso país, especialmente à nossa cidade e região. O Edinho é casado com a professora doutora Andréa de Souza Túlio Silva, que foi uma grande professora desta casa, que nós temos tanta saudade dos seus trabalhos estão na biblioteca, que ela coordenou. Leve um abraço para a Niara, a doutora Andréa, que realmente é uma companheira do nosso prefeito Edinho, deputado Edinho, e realmente é uma pessoa que nos faz falta da casa, porque nós temos muita saudade do seu trabalho. O Edinho foi vereador 2 mandatos em Araraquara, foi um brilhante prefeito por 2 mandatos também aqui em Araraquara, foi eleito deputado estadual com quase 200 mil votos, a maior votação que o político araraquarense já teve na sua vida, e realmente vem honrando o seu trabalho, os votos recebidos. Deputado estadual, nós sempre desejamos uma vida longa, política, a esse grande amigo balneário, grande amigo dos estudantes, grande amigo da nossa região. Então eu queria passar a palavra ao Edinho Silva para falar sobre a reforma política, esses temas todos da reforma política mais específicos, depois dessa grande introdução feita já nacionalmente. Muito obrigado. Primeiro, boa noite a todas e todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, participando dessa semana organizada pelo movimento estudantil, participação com a reitoria. Saudar aqui o nosso reitor, professor Luiz Felipe, ele é um grande parceiro, foi parceiro quando eu fui prefeito, um grande parceiro das políticas públicas da cidade de Araraquara, além de construir essa que é uma escola, uma faculdade de referência para todo o estado de São Paulo. Na figura do Walter Strozzi, saudar todas as lideranças do movimento estudantil que trabalharam para a organização desse evento, saudar Fernando Passos, em nome dele, a todos os professores, educadores da Miara, saudar meu amigo Miguel Manso, presidente do Pátria Livre. Miguel é um grande parceiro na construção de estratégias eleitorais. Nós estivemos juntos em muitos momentos. Eu, muito orgulho de relembrar que estive no congresso de fundação do Pátria Livre, que foi um momento marcante que eu vou carregar pelo resto da minha história e da minha vida. Saudar o Milton Lauerta. Eu vou falar algo aqui, mas é que o Milton, ele ingressou na Unesp muito jovem, mas foi meu professor na graduação. Eu tenho muito orgulho, não é porque a gente tem uma diferença grande de idade, não. Aqui ele já bem jovem já era professor da Unesp de Araraquara, a minha escola que me formou. Então participar de uma mesa com o Milton é um motivo de alegria. Saudar meu amigo Coca Ferraz, vice-prefeito da cidade de Araraquara, e na figura da Marcelia, saudar todas as mulheres que estão aqui, na figura do Donizete, Donizete Simeone, todas as demais lideranças. Na verdade, eu pensei em fazer aqui uma reflexão para tentar, inclusive, contextualizar o debate da reforma política, porque o tema da reforma política não é um tema novo. A cada momento da vida política do Brasil, cada crise que o Brasil enfrenta, crise de representação, crise de denúncias, se fala na reforma política como se fosse um antídoto em relação a tudo. E agora a reforma política ela vem com mais força. No meu entender, eu não sei o que é que o Congresso vai conseguir parir, mas efetivamente alguma coisa desse debate que nós estamos enfrentando vai sair. E por que dessa vez o debate ocorre de forma diferente? Por um fato notório, que foram as mobilizações de junho de 2013, que, no meu entender, a história há de registrar como um fato
que vai mudar a cultura política brasileira. E não é só a cultura política brasileira, porque nós temos que entender que as mobilizações de junho de 2013 no Brasil não é um fenômeno brasileiro, pelas características das mobilizações. Nós vimos algo semelhante na Primavera Árabe, nós vimos algo semelhante no Occupy Wall Street, que foi um movimento que se espalhou pelos Estados Unidos. Nós vimos algo muito parecido também com o movimento dos indignados na Europa. E o que tem de parecido? E é importante para a gente contextualizar o debate da reforma política. O que tem de parecido que é um movimento que ele se dá, ele se forma na interatividade nas redes sociais, portanto, ele parte de uma integração virtual. Ninguém esteve numa sala como essa aqui, organizando as mobilizações de 2012. Essa fotografia não existe. Né? O que aconteceu foi que a interatividade, o relacionamento por conta das redes sociais, criou uma mobilização, e aí que a mobilização ela tem que ser pensada, primeiro, porque ela foge daquele conceito que nós tínhamos, inclusive na esquerda brasileira, na esquerda mundial, de mobilizações que elas se dão por conta de uma liderança, seja uma instituição do movimento estudantil, seja um partido político, seja um sindicato, seja uma central sindical. Não existe isso nos novos movimentos sociais do início do século XXI. Não existiu isso nos movimentos sociais que foram para as ruas em junho de 2013. Por não existir a concepção da vanguarda, né, na formulação da esquerda mais tradicional, ele é um movimento que ele nasce com uma pauta difusa, e sem uma caracterização ideológica. A pauta difusa, depois, ela foi sendo interpretada, né, e foi sendo, de certa forma, sistematizada em uma carta de intenções. E se nós pegarmos junho de 2013, os movimentos nasceram por conta do transporte público na cidade de São Paulo, mas efetivamente, tudo que aconteceu no Brasil, o transporte público acabou ficando uma questão secundária. O que mobilizava de fato era a necessidade da participação política. São os jovens que foram para as ruas buscando protagonismo político, a necessidade de participação da vida política. Tanto é que boa parte dos jovens que ocuparam as ruas, no caso da cidade de São Paulo, muitos jamais pisaram sequer num ônibus. Não necessitam do transporte público. E carregaram faixas pedindo melhoria da saúde, e muitas vezes nunca necessitaram da saúde pública. Levantaram faixas pedindo educação, e muitas vezes, a maioria, boa parte deles, não todos, porque tinha uma parte ali, jovens de periferia também, mas muitas vezes eles estavam em instituições privadas de ensino. Então, efetivamente, o que mobilizou foi a necessidade de participação política. Ponto. Aí eu encerro uma parte da introdução. Mas a não caracterização ideológica que nós vimos gerou uma disputa de rumos do movimento que ainda não se deu e não se caracterizou. O movimento foi apropriado por uma parte do pensamento conservador brasileiro, um pensamento, e é interessante que uma parte da nossa juventude, que ela se norteia por sentimentos e princípios, que se nós formos teorizar, chegou perto do anarquismo, indo para uma coisa meio neofascista, e que é muito preocupante. Porque começou a crescer, e é crescente no movimento, a negação da política. A negação de tudo que vem da política. Se nós pegarmos na história do Brasil, e na história recente da humanidade, recente do último século,
Toda vez que você cria o caldo de cultura da negação da política, o que emerge é o pensamento autoritário, são figuras que se portam acima das mediações políticas, acima das instituições, portanto, figuras que levam muitas vezes, e levaram já a humanidade a aventuras autoritárias que deu em guerras, deu no fascismo, deu nas manifestações fascistas ao longo do século XX. Então esse movimento social que eu tenho e tenho defendido em todo lugar que eu debato esse tema, e eu tenho debatido muito, não nego um conflito sequer com esse tema, eu penso que esse movimento não foi para casa. Quem pensa nos movimentos de junho de 2013 foi embora, está dentro de casa, está enganado. É um movimento que está latente. E a qualquer momento, por qualquer motivo, que crie um sentimento de mobilização, nós teremos esse movimento nas ruas novamente. Eu penso que é um movimento que está em disputa, ele precisa ser disputado pelas forças democráticas, pelas forças progressistas, para que efetivamente o saldo desse movimento social seja o saldo de fortalecimento da democracia e não da aventura autoritária, como nós vimos. Quem acompanhou de perto, eu acompanhei, chegou no dia, aquela sexta-feira fatídica, depois que se reproduziu a segunda da quebradeira de São Paulo, o movimento Passe Livre recuou, porque o que eles viram ali não tinha nada a ver com a origem das mobilizações. São os grupos de inspiração neofascistas, os grupos que se pautam pela violência, tomando conta da liderança e liderando o movimento. Então, qual é o saldo que nós temos que buscar desses novos movimentos sociais que deixaram os partidos políticos atordoados, as centrais sindicais, os sindicatos, as entidades do movimento estudantil, os cientistas políticos, todo mundo ficou atordoado de ver o que era aquilo e tentava interpretar. Por quê? E aí eu volto para a pauta, aí a gente entra na reforma política rapidinho aqui, para eu ser rigoroso no tempo. Por quê? Na Primavera Árabe, o que nós vimos foi a luta pela democracia. A democracia como um valor universal. E o combate, né, do modelo de Estado e religião que se confunde, a apropriação do Estado pelas forças religiosas, e ali nós vimos as mobilizações do que foi chamado de Primavera Árabe. Nos Estados Unidos foi a luta contra a crise econômica internacional. O Wall Street é o símbolo do capitalismo internacional. Ou seja, a interpretação de que aquele modelo de financiarização da economia levou à derrocada da economia norte-americana e à derrocada da economia mundial. Portanto, era um movimento que ele lutava por um novo modelo de organização social e econômica. E na Europa também, a luta pela manutenção do estado de bem-estar social, que é uma vitória dos movimentos sociais europeus. Portanto, a crise econômica fez com que muitos países fossem fazendo reformas e destruindo vitórias e conquistas sociais históricas. Portanto, no Brasil, e mesmo na América do Sul, em muitos países que nós vimos mobilizações, eram com sentimentos de aprofundamento da democracia. No Brasil, por que todo mundo ficou atordoado? Mal ou bem, o Brasil cresce economicamente. Nós tivemos 19 milhões de empregos gerados. O Brasil é referência para o mundo, com todos os problemas que possa ter, porque a crise econômica é internacional, mas de um país que resiste e virou meio símbolo internacional de combate à crise. A juventude brasileira teve acesso ao ProUni, teve ascensão social, portanto, vivenciou momentos de oportunidades. O que a mobilização iria se dar no Brasil? E a resposta veio, primeiro, essa geração, eu faço aqui o recorte, e faço só para tentar contextualizar, essa geração, ela é a geração pós-Lula.
Portanto, onde nós tivemos uma ascensão social grande, nós tivemos um crescimento dos setores médicos. Então, por que essa juventude foi para as ruas? Ela foi porque ela quer muito mais que avanços materiais. Só emprego, só aumento da massa salarial, só aumento do acesso ao ensino, às oportunidades, não basta. É uma juventude que ela quer mais. Ela quer participação política. Ela quer participação política. Por isso que eu penso que a síntese dessas mobilizações, de fato, a agenda que nós temos, nós podemos tratar a questão do transporte, da melhoria da saúde, mas efetivamente nós temos que entender essas vozes das mobilizações de 2012 e construir uma agenda de reformas, porque no meu entender, se nós pegarmos todos esses exemplos que eu dei, desde a Primavera Árabe, que não é exemplo de democracia, mas Estados Unidos, países europeus, o que existe, no meu entender, é um esgotamento do modelo de Estado. O modelo de Estado que está aí não responde mais às necessidades da sociedade civil. Nós temos que, portanto, criar a agenda de reformas para que a gente possa fazer, na verdade, uma reforma no modelo de Estado. Podemos falar da reforma tributária que é urgente para o Brasil, da reforma de avanço da democratização dos meios de comunicação, da reforma para repensar o pacto federativo que é urgente, para a gente poder readequar, inclusive, o papel de cada ente federado em relação às políticas públicas. Tudo isso é necessário. Mas por que a reforma política eleitoral tomou corpo? E aí, no meu entender, a presidenta Dilma agiu corretamente ao receber os movimentos sociais. Porque o que nós vimos naquele momento das mobilizações? Uma parte importante das lideranças brasileiras foram refratárias das mobilizações. Refratárias. E tentaram, pelo menos, desqualificar as mobilizações. E ali foi um erro. Porque as mobilizações eram legítimas. Elas tinham legitimidade social. Portanto, quando a presidenta cria uma agenda para dialogar com os movimentos, recebe o movimento Passe Livre, recebe as lideranças dos movimentos de São Paulo e depois foi recebendo outros movimentos sociais, eu penso que a tentativa de traduzir esse sentimento das ruas numa agenda de reforma política é fundamental. A reforma política que seja o primeiro passo da reforma de Estado. E o que eu colocaria como central nessa reforma política eleitoral? Porque às vezes nós discutimos só a reforma eleitoral. A reforma não é só eleitoral. Ela tem que ser político-eleitoral, de redesenho do modelo de Estado. Primeiro, que a democracia tem que ser o centro dessa reforma. E a democracia em todos os seus sentidos. Inclusive os instrumentos de democracia direta, de controle da sociedade civil sobre o Estado, de um modelo de controle onde a gente consiga conviver com a representação parlamentar, porque um recorte. As mobilizações, o que elas mostraram para nós? Elas eram contra o símbolo do poder. Elas eram contra a Dilma no governo federal, ao Alckmin no governo do Estado, ao Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, ao Anastasia em Minas, ao prefeito Fernando Haddad, ao prefeito Luiz Marinho no ABC, ao prefeito Pedro Bigardi em Jundiaí, ao prefeito Marcelo Barbieri em Araraquara. Portanto, é contra quem simboliza o poder. É contra o símbolo do Estado. E também o questionamento ao Legislativo. A Folha fez matérias medindo o nível de desgaste dos chefes de executivo diante das mobilizações. Um dia eu falei para o repórter da Folha o seguinte: médio do Legislativo é muito pior do que o Executivo. E se vocês medirem do Judiciário, vocês vão ver que a credibilidade do Judiciário também despencou. Portanto, quem perdeu a legitimidade são os representantes do Estado, tanto do Executivo, como do Legislativo, como do Judiciário. O que a sociedade está nos dizendo? Tudo bem, vocês representam
a sociedade civil, mas nós queremos ter participação nesse processo de deliberação e de decisão. Portanto, nós queremos ter instrumentos de participação que sejam instrumentos da democracia direta. É preciso repensar o modelo de Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida. Portanto, a reforma não é só política eleitoral, ela é política do ponto de vista de qual o papel da sociedade civil nesse início do século XXI. Qual o papel a sociedade civil vai cumprir nesse início do século XXI? De qual forma que a sociedade vai ter controle sobre as decisões do Estado? E aí, é o sentimento de que a sociedade não tem controle sobre a corrupção que permeia executivo, legislativo, judiciário. Portanto, quer mais transparência, a sociedade quer saber, efetivamente, o dinheiro público que é arrecadado, para onde vai, de que forma que ele é gasto. Então, foram sentimentos que nós vimos nas mobilizações que, em síntese, eu penso, que colocam a necessidade urgente de repensar esse Estado que está aí. E, por fim, a questão eleitoral, ela é importante, ela é fundamental, mas penso que ela tem que estar dentro dessa concepção de um novo desenho de Estado, onde, no meu entender, haja mais participação da sociedade civil, porque muitas vezes eu participei, eu fui participar de um debate lá na Faculdade de São Francisco, da USP, e onde, olha, digamos, era para ser a nata do pensamento, porque pela tradição que tem. Os estudantes rechaçaram a coisa do financiamento público de campanha, que é um equívoco. Como que você pode defender financiamento privado de campanha? O financiamento privado de campanha é a origem da apropriação privada do Estado sendo apropriado para os interesses privados. Por que alguém financia? Por que uma empresa financia prefeito, vereador, deputado, governador, presidente? Para ter espaço de intervenção. Senão não financia. Então, mas vamos pegar dinheiro público para pagar a campanha? Nas democracias mais consolidadas do mundo é assim que funciona. Porque é preferível o Estado financiar as campanhas, inclusive acabando com essa parafernália que virou campanha eleitoral. Uma coisa assim, é quase, você contrata quase cineasta para fazer campanha, uma coisa de outro mundo, onde o conteúdo pouco importa, o que importa é a forma, né? Onde a forma é mais importante que o conteúdo. Então, tem que ter financiamento público de campanha e ser rigoroso no financiamento privado. Não pode ter financiamento privado de campanha. Ponto. E nós vamos começar a criar um instrumento eficaz de combate à corrupção, de afastamento dos interesses privados do Estado. Esse tema é importante. A questão do modelo de representação é importante, me preocupa também, tanto quanto esse sentimento antipolítica que pode criar o ambiente e a cultura para aventuras. A questão do financiamento, do voto de representação, por exemplo, distrital puro, ele provoca uma distorção brutal na representação do pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e o Coca vamos ser candidato a deputado estadual. Ele tem 49% dos votos do distrito, eu tenho 51%. Ele defende uma forma de pensamento totalmente antagônica à minha. A sociedade que votou, 41% da sociedade que votou nele, perdeu o direito de ser representado. Jogou no lixo os 41%. Vocês entenderam? Porque você descarta, porque é diferente do executivo. Por isso que falar em voto distrital para o parlamento é um equívoco. O prefeito não, ele é cargo majoritário, vai governar, um só governa. Mas no parlamento é o debate de ideias para a criação de leis
que vão direcionar os rumos da sociedade. Portanto, se um defende desmatamento, o outro defende sustentabilidade, se o voto não for distrital, se ele for proporcional, aqueles 41% do distrito, ele vai gerar, pelo menos no contexto do Estado, pelo menos 1 ou 2 representantes daquele pensamento no parlamento. E se ele for distrital puro, então você pega assim, um exemplo, o Partido Ambientalista e o Partido dos Desmatadores. O Partido dos Desmatadores monta uma estratégia para o distrito onde ele vai ter 51% em todos os distritos de São Paulo. Sabe o que vai acontecer? O Partido da Sustentabilidade não vai ter um representante no parlamento. Porque você vota para o parlamento como se você estivesse votando para prefeito. É um dos debates. E tem muita gente que acha que para eleger o deputado que vive mais perto dele, defende o voto distrital. Mas o parlamento é debate de ideias. Você tem que ter a representação daquilo que pensa a sociedade. Portanto, se tem 10% da sociedade que defende o direito dos animais, esses 10% tem que estar representado na forma de pensamento dentro do parlamento. Se tem 20% que defende os interesses da agroindústria, esses 20% tem que estar lá. Mas se tem 10% que defende os interesses dos cortadores de cana, esses 10% tem que estar representado no parlamento. Isso só é possível se o voto for proporcional. O voto em lista partidária ou não em lista partidária, ou no indivíduo. O indivíduo, como é hoje, você soma o voto de todos os indivíduos, soma no final quanto que o partido de todos aqueles indivíduos teve, e acha a proporcionalidade, e o partido vai por os mais votados lá no parlamento. Mas tem o voto também de lista partidária, onde você vote no programa do partido, como é em muitas democracias consolidadas no mundo. Você vota no programa do partido, e o partido elenca quais são os parlamentares que vão para o parlamento. Se o partido, se ele ter 10%, ele faz a lista dos 10%. Se tiver 20%, ele faz a lista dos 20%. Eu estou gerando aqui, colocando para vocês, quais, no meu entender, serão os grandes debates da reforma eleitoral. E, por fim, a questão do papel do Senado, que é um debate a ser feito. O senador já é casa revisora, num modelo meio híbrido. É diferente, por exemplo, do papel do Senado norte-americano, mas enfim, mas é um debate a ser feito. E, por fim, para encerrar, a questão das coligações proporcionais, que eu penso que é outro debate. Por quê? Você coligar para apoiar o prefeito faz sentido. Você está apoiando um programa que vai ser executado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Quando você coliga proporcionalmente, perde meio sentido, porque o parlamentar, ele vai votar de acordo com o programa do partido. Então, como que você junta vários partidos em uma única chapa, mas só que vai chegar lá, aí você vota achando que você está votando num partido, mas ali dentro tem candidatos de outros partidos, só que você acha que você está elegendo candidato daquele partido, chega lá porque a coligação está junto, você vai pôr candidato que vai votar contra tudo aquilo que você achou que você estava votando. Ou seja, você vota numa proposta e entra candidato de outra proposta. É outro debate que está na reforma política, na reforma eleitoral. Mas, para concluir, eu penso que o Brasil vive um momento excepcional. Nós temos que entender as mobilizações de junho de 2013. Repito, que do ponto de vista de repensar a cultura política, é o maior feito, talvez, da história brasileira, de rua, de mobilização de rua. Porque muitas mudanças políticas que o Brasil vivenciou, muitas vezes foram mudanças pactuadas pela elite. Então você tinha a elite pactuando as mudanças. Dessa vez não, tem uma agenda que foi criada
pela mobilização popular. Então, isso é inédito na história brasileira. E esse movimento tem que nos fazer a pensar, primeiro, na nossa cultura política, segundo, repito, no modelo de Estado que nós temos hoje, que é extremamente autoritário. É extremamente autoritário. O executivo é caixa preta, o legislativo é caixa preta, o judiciário é caixa preta. A sociedade está dizendo o seguinte: abram essas caixas que eu quero ver o que tem dentro e eu quero ter controle sobre elas. Então, é um momento excepcional que a gente possa pensar no modelo de Estado e debater principalmente a nossa concepção de democracia. Muito obrigado.